Olá, bem-vindos à primeira unidade. Nessa unidade, nós vamos trabalhar com o conceito de sociedade, instituições, poder, política, diferenciar Estado de governo. Vamos falar do liberalismo, um pouquinho do marxismo e, por último, fazer uma reflexão sobre espaço público e espaço privado, certo? Então, assim, em primeiro lugar, sempre que nós estudamos políticas públicas, é preciso, né, introduzir com esses conceitos que são da área, né, da ciência política e nos permitem entender, né, como se constitui, né, esse meio onde o Estado se torna aí aquele que regula a vida em sociedade, né? Então, nesse sentido, nós precisamos entender o que é sociedade, né? Então, sociedade não é apenas um aglomerado de pessoas, tá? Sociedade é uma contextura onde ocorrem as interações entre os indivíduos, né? E essas interações, nós podemos entender que essas interações, elas podem ser competitivas, elas podem ser cooperativas, então existem vários tipos de interação. E essa interação entre os indivíduos, ela se dá geralmente no desempenho de alguns papéis sociais, né? Esses papéis sociais, frequentemente, são concretizados ou consolidados, né, pelas instituições. As instituições são estruturas, né, mais ou menos consolidadas ao longo do tempo, que acaba orientando a formação do que a gente chama de pensamento coletivo, né? Aquilo que liga, né? Que é uma espécie de cola que permite a coesão social. Como é que as pessoas tão diferentes compartilham, né, de pensamentos iguais em relação a o que é direito, o que é dever, certo? Então, na sociedade, a gente tem esses vários grupos, né? Toda a sociedade é composta por grupos, né? E esses grupos, nós vimos que quanto mais complexa for a sociedade, maior a quantidade de grupos. Então, seria essa relação entre uma sociedade tradicional e uma sociedade complexa, né? Uma sociedade moderna, está basicamente na quantidade, né, de grupos que fazem parte, né, dessa sociedade e como que esses grupos eles são diversificados, tá? Então isso faz com que as relações elas sejam muito mais difíceis de se compreender, tá? Porque um único indivíduo ele exerce vários papéis sociais. Por outro lado, quando nós pensamos no poder, né, e na política, nessa relação, nós entendemos que poder né, essa capacidade de um homem, de certa forma, interferir, influenciar intencionalmente, interessadamente, no comportamento de um outro homem, tá? Então, nessa interferência, nós vimos que nos diversos grupos sociais, o poder ele se encontra difuso, né? Considerando também os papéis sociais. Então, o pai, por exemplo, tem um poder sobre o filho, né? Então, ele tem essa capacidade de influenciar o comportamento do filho. O patrão consegue influenciar o comportamento do funcionário. Então, em todas as relações, né, ou em boa parte delas, existe essa distribuição de poder. E aí, quando nós pensamos nessa organização de Estado e sociedade, né, nós já pensamos no conceito de política, né? E no conceito de política nós temos o Estado enquanto, né, um ente aí onde esse poder se concentra, esse poder político, né? E aí as decisões que são tomadas no Estado, elas refletem, né, na sociedade e alteram a dinâmica da sociedade. Em relação ao conceito de Estado, fazendo uma distinção entre Estado e governo, nós podemos pensar o Estado enquanto esse ente simbólico, né, e o governo enquanto um agente
né, executor de uma determinada das demandas sociais, né, visando a satisfação das demandas sociais, tá? Então, essa é a principal diferença, né, entre Estado e governo, ok? A gente coloca nesse ponto da transitoriedade, da simbologia e da execução da demanda social, ou melhor, de ações que visem satisfazer a demanda social, tá? E aí, já partindo para o segundo momento da unidade, a gente mostra aqui uma relação do liberalismo e do marxismo. O liberalismo, a gente tem essa corrente, ambas, né, com uma origem do século XIX, que tiveram muita influência no século XX também, para a gente pensar como que se justifica a interferência do Estado na vida privada, né? Então, assim, enquanto que no liberalismo eu tenho dois direitos alienáveis, eles se fundamentam no justnaturalismo, né? Que é o direito à liberdade e o direito à propriedade privada, o liberalismo tem uma perspectiva mais individualista de compreender essa relação entre Estado e sociedade. O marxismo já é uma outra corrente que tem uma noção, ou se baseia numa concepção mais coletivista, né? Então, as teorias de Estado, elas estão, se a gente for pensar assim no pêndulo, elas estariam transitando entre uma abordagem mais individualista, uma abordagem mais coletivista. Então, o liberalismo e o marxismo seriam essas duas extremidades, tá? Uma concepção, inclusive, da área de interferência do Estado, distinta para o liberalismo e para o marxismo, ok? Então, sobre a ideia do marxismo, a gente pode pensar nesse seu principal representante, né, que foi aquele que se propôs a pensar como que o modo de produção interfere nas esferas, né, cultural, social, das pessoas na sociedade, e aí colocando o motor da história, né, é a luta de classes, né, mostrando como que esse poder, né, entre aqueles que têm os meios de produção e os que não têm os meios de produção, afeta na própria regulação da vida em sociedade, né, à medida que é a concepção de mundo dominante, ou melhor, daqueles que possuem os meios de produção, que acaba imperando, se tornando hegemônica para se compreender a própria sociedade, né? Então, de um lado nós teríamos a burguesia, de outro lado o proletariado, só para a gente pensar nessa luta de classes, né? Uma luta de classes que poderia, né, mostrar a partir, e aí a metodologia empregada é o materialismo histórico dialético, para a gente pensar nesse momento em que, a partir dessa compreensão de que o motor da história é a luta de classes, que o Estado acaba sendo um representante da burguesia, é que o proletariado, enquanto classe subalterna, né, estivesse ali está numa situação de comando, né, sendo comandada pela burguesia, deveria assumir, né, por meio de uma revolução, os meios de produção, né, tomar esses meios de produção e, em certa medida, fazer essa transição aí, né, de uma economia capitalista para uma economia socialista, por último, desembocar no comunismo, onde não haveria nem, ao menos, a figura do Estado na regulação da vida em sociedade. Tá? Então, seriam esses os principais pontos que eu queria destacar em relação ao liberalismo e ao marxismo. E, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho do espaço público e espaço privado. Vocês podem consultar o Habermas para a gente ter mais uma noção nessa diferenciação, tá? Pensando no espaço público enquanto um espaço onde ocorre a ação do próprio Estado, né? E o espaço privado é o espaço onde os indivíduos, eles não estariam ali sobre uma regulamentação do próprio Estado, né? Nessa definição de espaço público e espaço privado, ela tem ocorrido uma certa redefinição, né?
porque a cada dia que se passa, o Estado ele vem assumindo outras funções que estavam ali no âmbito privado, se a gente pensar na questão das famílias, né, no interior das famílias, e como que o Estado acaba também interferindo nesses aspectos, né, que antes eram tidos como ali típicos apenas da esfera privada, mas que agora passam também a ser regulamentados pela esfera pública, tá? Então, são essas minhas colocações sobre a primeira unidade e espero que vocês aprofundem seus estudos com o material que a gente disponibilizou.